Bom dia, gente! Olá! Tudo bem, galera? Eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí para mais um vídeo ao vivo, aos sábados de manhã. E se você está assistindo aí ao vivo, então vá chegando, seja muito bem-vindo. Se você tá assistindo na reprise também, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer ouvir e ver depois aí os comentários de vocês. Então, se você está chegando aí ao vivo, já vai colocando aí um joinha na tela, tá? E se você está assistindo então também na reprise, não esqueça de deixar seu comentário também, que eu sempre leio depois todos os comentários com muito carinho. Se você tiver alguma dúvida também, já aproveita e coloca aí que eu depois respondo também, tá? Com todo carinho. Quem está chegando, sejam muito bem-vindos. A gente vai então iniciar a nossa live e hoje eu vou me apresentar rapidinho, né? Se você tá chegando aí, caindo aí de paraquedas, como eu costumo dizer. Então, meu nome é Aline. Bom dia, Sayonara, tudo bom? Meu nome é Aline, então eu falo de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Oi, Lid, tudo bom? Que saudades tuas! Oi, Maristela, tudo bem? E hoje eu vou falar, na verdade, sobre um assunto que eu consegui conciliar, né? Tanto a minha área de formação, né? Sou enfermeira, quanto essa questão da espiritualidade, de tentar entender um pouco mais, né? Essa questão, principalmente hoje que a gente vai falar da questão de saúde, doença, sobre esse outro viés um pouco diferente aí, né? Não só um viés tão materialista, tão de comprovações científicas, mas que a gente possa entender um pouco a questão da doença e do processo de adoecer de uma outra forma, como uma forma de desequilíbrio, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom dia, gente! Então, assim, se você quiser compartilhar essa live, tá, gente? A gente vai logo já entrar aí nos assuntos, né? Então, quiser compartilhar, compartilha logo, para que daí as pessoas já podem também ir assistindo desde o início, né? O nosso assunto de hoje. E no final, como a gente sempre faz, a gente vai fazer, então, uma meditação, né? Uma breve meditação. E hoje, na verdade, a gente vai trabalhar a questão da respiração. Oi, Ana! Obrigada! Estamos eu e a Heleninha aqui agora, então, né? Fazendo as lives aos sábados, então, juntas. Suelen, bem-vinda! Então, assim, se vocês quiserem compartilhar, quiserem curtir, deixar comentários, sejam muito bem-vindos. Oi, Carla! Bom dia! Vamos lá, então, gente. Eu coloquei o título desse vídeo, né, dessa live aí, como que os sintomas podem se mostrar como uma oportunidade de crescimento, né? Como os sintomas das doenças podem nos mostrar uma forma de evolução, de crescimento espiritual, uma forma de desenvolvimento. E só para vocês entenderem um pouco por que eu tô falando desse tema, isso aí, bora lá que hoje é sábado, isso mesmo. Por que eu tô falando desse tema? Eu comprei esse livro, não sei se vocês conhecem, talvez muitos conheçam, é um livro bem conhecido, assim, famoso, A Doença como Caminho. Eu vou mostrar aqui pra vocês, não sei se dá pra ver. Do Rutger Dallke, né, que é um médico, tá? E eu comprei o livro, na verdade, eu tenho uma aluna da graduação aqui, que eu dou aula, e tá fazendo uma monografia, um trabalho de conclusão, tentando entender um pouco como que as questões mentais, espirituais, emocionais afetam os problemas cardíacos, né, nos pacientes. Então, eu vi o livro, eu conhecia já, na verdade, esse livro, e aí eu acabei comprando até para poder emprestar para ela, também para aluna. E eu não consegui ainda emprestar, porque o livro é maravilhoso, então eu ainda tô lendo ele, né? Até aí, né? Desculpa, tá? Mas ainda tá comigo o livro, porque é muito bom o livro. E então hoje o que eu vou falar pra vocês é o que tá aqui, tá, gente? Nesse livro. Como eu disse, é um médico, escrito por um médico, mas ele não tem esse viés, assim, tão racionalista e tão materialista da nossa medicina mais tradicional, né? Muito pelo contrário, na verdade ele explica um pouco esse processo, né, de saúde e doença por uma outra perspectiva, que é o que eu vou tentar passar para vocês de forma bem simples, né. Então, foi por esse motivo, na verdade, que eu acabei, né, comprando o livro, e por isso que eu resolvi falar, porque eu acho que é um tema muito importante, e por mais que talvez você seja, né, descrente dessa teoria aí que eu vou explicar agora, vou tentar passar para vocês, mas pelo menos ouça e veja se não tem um fundo de verdade e um pouco de sentido nisso tudo que eu tô falando, tá bem? Tá ok, Maristela. Às vezes a internet. Que as lives pelo Face às vezes tranca mesmo, né? Mas enfim, te espero então na reprise, tá?
Então, vamos tentar pensar um pouco, tá, gente? Como é que a gente consegue entender esse viés da doença por essa outra perspectiva aí que esse médico, então, né, é autor do livro A Doença como o Caminho tá explicando. Sempre pensar, tá, gente, que a doença é uma perda relativa do equilíbrio, né? Para as pessoas, as pessoas que estão doentes, elas, de alguma forma, elas perderam o equilíbrio, né? Ou perderam a harmonia nas suas vidas. Esse desequilíbrio, tá, gente? Porém, ele começa na nossa consciência, tá? E isso é uma coisa bem importante que esse médico traz pra gente, né? Não só ele, né, gente? Eu tô usando agora mais essa referência dele porque foi o último livro que eu li sobre isso, mas na própria Reiki, na própria, né, nas terapias alternativas, a gente entende um pouco o processo de saúde e doença por esse viés também, né? Mas assim, então, o que ele coloca é que a doença, ela começa na nossa consciência, ou seja, esse desequilíbrio que acontece nas pessoas, eles acontecem primeiro na nossa consciência, né? E depois ela vai se manifestar no nosso corpo físico através de sintomas, né? Mas então a doença em si e os sintomas são coisas diferentes, tá, gente? Isso é uma coisa bem importante. Então, a doença é o que acontece na nossa mente, na nossa consciência, e os sintomas é o que aparece no nosso corpo físico, né? Então, são coisas diferentes, tá? Quando, então, a gente tem essa manifestação dos sintomas no nosso corpo físico, quando aparece algum sintoma, alguma dor, algum inchaço, alguma desconforto, enfim, isso é apenas o nosso corpo nos mostrando que algo não está bem, né? Que algo não está no caminho certo. Então, na verdade, né, a gente não deve lutar assim contra os sintomas. A gente deve entender eles como um alerta, como um sinal de que algo não está bem, de que o caminho que a gente está seguindo não é o caminho mais adequado e que a gente precisa rever. E vamos pensar, né, gente? A maioria das pessoas, quando acaba tendo alguma doença no corpo físico, algum sintoma no corpo físico, né? Alguma dor, algum desconforto, enfim, geralmente aquele desconforto acaba travando um pouco a pessoa de fazer várias coisas que normalmente ela faria, né, com tranquilidade. O que isso leva a pensar? Que é um momento que essa pessoa precisa parar para refletir sobre o caminho que ela está escolhendo para si mesma, né? Claro que isso é uma coisa bem profunda, né, gente? Com isso a gente está dizendo que não necessariamente, né, as doenças são explicadas só pela questão física, né, por esse viés de causa e efeito, que na medicina, né, mais tradicional a gente trabalha muito com isso. Então a gente não deve, né, se chatear com os sintomas, a gente deve tentar entender eles com mais profundidade, né, e ver o que ele está querendo nos mostrar, né, o que aquela dor, o que aquele desconforto, ou o que aquele tratamento que eu tô tendo que passar, o que ele está querendo me mostrar, né? Analisar, então, assim, a doença, né? Mas não só os sintomas. Então, lembrar que a doença é o que acontece na nossa mente, na nossa consciência, né? Então, por que será que eu tô tendo que passar por este processo de adoecimento? E aí, se tá fazendo sentido, aí tá, gente? Vão clicando na tela, vão colocando, mandando coraçãozinho, joinha aí, só pra eu saber se vocês estão me entendendo aí. Então, assim, sempre lembrar que a doença indica, então, que a nossa consciência não tá em ordem, né? Tá desalinhada, tá em desarmonia, tá? E a pergunta que a gente deve se fazer quando a gente tá passando por um processo desses é o que tá me faltando, né? O que tá me faltando que eu tô tendo que passar por esse desequilíbrio que tá gerando sintomas no meu corpo físico, né? Sempre pensar que os sintomas, então, né, gente, esse acometimento da doença no nosso corpo físico, que ele é uma forma, na verdade, da gente descobrir o que está nos faltando. Então, a gente deve olhar com muito carinho para aquela dor, para aquele desconforto que a gente está tendo no nosso corpo físico, tentando entender o que ele quer nos mostrar que está desequilibrado, o que está faltando para nós, para que a gente tenha que passar por todo esse processo, né, de adoecimento e de dores, ou, enfim, de sintomas no nosso corpo físico, né? E é por isso, né, gente, que o autor coloca que a doença é um caminho, né? Por isso o título do livro, que eu acho um título muito, assim, muito instigante, né? Muito, faz a gente pensar um pouco, né?
como é que será que a doença pode ser um caminho? Então é através disso, é através de que a doença nos alerta, nos mostra de que talvez a gente está seguindo num caminho que não está certo. E sempre pensar que se a gente mudar o nosso padrão de pensamento, de emoção, de fala, a gente pode estar transmutando, né, essa doença e com isso transmutando, né, os nossos sintomas no corpo físico. E para mim faz todo sentido isso, gente, porque quando eu converso com pessoas, né, até porque acaba que em função da profissão também, né, de estar sempre em contato com os pacientes, enfim, a gente acaba ouvindo muitas histórias e a maioria das pessoas, e até mesmo nas aplicações de Reiki que eu faço, a gente ouve as pessoas quando estão passando por um processo de adoecimento, elas realmente param para refletir sobre a sua vida, né? Principalmente se é uma doença que a gente considera como mais grave ou mais séria, enfim. Então, geralmente a pessoa faz essa autoanálise e tenta ver o que né? Por que será que eu tive que passar por isso? O que eu preciso fazer de diferente na minha vida? Sempre pensando que, claro, que a questão, né, gente, do aspecto físico, a questão da alimentação, atividade física, tudo isso, óbvio que isso vai te proporcionar uma saúde também boa, mas não é só isso, né? Não são só essas questões físicas que te levam a ter uma boa saúde, mas sempre pensar que, como, né, esse autor explica que a doença acontece na nossa mente, na nossa consciência, então como é importante a gente também analisar isso, como que estão nossos padrões de pensamento, as nossas emoções e as nossas falas, né? O que está saindo da nossa boca aí é coisa mais positiva ou coisas mais negativas, tá, gente? Então tudo isso está envolvido no processo de saúde e doença. E não só uma coisa isolada, então eu não posso só pensar nos sintomas que estão aparecendo no meu corpo físico, eu devo analisar a doença em si que acontece na nossa consciência, tá, gente? Eu acho que isso é muito transformador se a gente conseguir entender e olhar a doença e os sintomas por essa perspectiva, realmente fica uma forma talvez até mais leve de encarar a doença e de não se vitimizar por estar passando por um processo de adoecimento, muito pelo contrário, que isso sirva de reflexão para a gente rever e pensar o nosso caminho, as nossas estratégias, as nossas opções de vida, as nossas escolhas, e quem sabe assim a gente consiga então transmutar essa doença aí que está acometendo vocês e esses sintomas que estão aparecendo no corpo físico, né? Como eu disse no início da live, a gente tem o próprio Reiki, né? A gente também explica um pouco por esse viés, né? A gente com um viés mais holístico da questão da saúde e da doença, sendo que sempre que aparece, então, manifestação no corpo físico, apenas nos indica, né, de que a gente não conseguiu, talvez, analisar ou bloquear esse aparecimento desses sintomas no corpo físico nas outras esferas que nós temos, né, que são espiritual, mental, emocional e aí sim o corpo físico. Então tá tudo interligado, tá, gente? Então, por favor, assim, sempre se atentem para isso. A gente deve, obviamente, né, gente, eu não tô defendendo aqui que vocês como eu vou dizer, não façam, né, o tratamento tradicional, convencional, muito pelo contrário, mas sempre se lembrem, tá, gente, que é importante vocês estarem bem mentalmente e emocionalmente, senão nada disso vai resolver e nada disso vai fazer com que vocês realmente reflitam sobre as suas vidas quando vocês estão doentes. E é isso que a doença nos faz, esse o caminho, né, que o nosso autor aí, o Rüdiger Dahlke, nos mostra, né? Então, nesse livro aqui, né, A Doença como Caminho. Então, assim, eu realmente peço para vocês que, se fez sentido para vocês, se vocês conhecem alguém que está passando por algum processo de adoecimento, de doença ou de dores, né, de sintomas no corpo físico, que vocês compartilhem esse vídeo, marquem a pessoa no vídeo aqui, porque eu realmente acredito nesse conhecimento, senão eu não estava aqui passando para vocês. E como enfermeira, como formada dentro de um viés todo científico, eu realmente acredito muito nesse tipo de conhecimento também, né? Que aliado à nossa medicina tradicional, ele realmente tem o poder de transformar nossas vidas, de transmutar a doença e nos tornar pessoas melhores, né? Que é o que todos nós precisamos. Então, entendam as doenças e os sintomas como uma bênção, como uma dádiva que vocês estão tendo de refletir sobre as suas vidas. E para finalizar, para a gente poder fazer a nossa meditação de hoje, só lembrar também, tem um outro autor que eu gosto muito, né, que fala também sobre isso,
não especificamente sobre a questão da doença, mas sobre várias coisas nesse sentido, que é o Bruno Gimenez, né? Então, lá do Luz da Serra, ele na verdade, no livro que ele tem, né, Encontrando a Missão da Sua Alma, Decisões Encontrando a Missão da Sua Alma, o nome do livro, ele coloca como que a doença, que essas questões são flechas dos anjos, né? E eu acho um termo muito carinhoso, assim, porque é isso, é entender essas pausas ou essas interrupções que a gente tem que fazer na nossa vida por algum motivo como um alerta, como flechas dos anjos, de forma muito carinhosa para que a gente reveja a nossa trajetória, para que a gente reveja o nosso caminho e reflita profundamente sobre os nossos sintomas, mas também por que a gente teve que adoecer, né? Então, o recado de hoje era esse, tá, gente? Como eu disse, fez sentido, compartilha, curte aí, deixa seu comentário. Se você vai assistir ainda na reprise, então também sinta-se muito à vontade para comentar, para curtir. E se quiser deixar algum questionamento também, eu respondo com todo carinho depois, tá ok? Tá bem, gente? Esse era o recado, então. Vamos fazer a nossa meditação de hoje. Hoje eu pensei da gente trabalhar um pouco a respiração. Então a gente vai fazer não deixa de ser uma meditação, mas a gente vai trabalhar propriamente a respiração. Porque a respiração também tem um poder muito grande de cura, né? De autoconsciência. Então a gente vai fazer alguns exercícios de respiração que eu vou propor para vocês. Vocês vão fazer aí junto comigo, tá bem? E eu tenho certeza que vocês vão se sentir mais leves depois dessa nossa prática, tá bem? Então vão aí procurando um lugar tranquilo para vocês se sentarem, um lugar onde vocês consigam, tá, gente? Ficar um pouquinho em silêncio. Se tem mais pessoas com vocês aí na sala, né, assistindo aí onde vocês estão assistindo, coloca todo mundo junto aí para sentar. Vocês podem sentar no chão, podem sentar numa cadeira, tá? Esse exercício, inclusive as crianças podem fazer. Se tem criança por aí, vamos colocar as crianças também para fazer esse exercício de respiração, tá ok? Eu e a Helena vamos fazer aqui, né, Helena querida? Vou colocar a musiquinha. Então vamos lá, gente. Se sentem então em algum lugar aí tranquilo, onde vocês possam ficar com a coluna ereta, tá, gente? Alinhada, isso é importante. E se vocês estão na cadeira ou no sofá, com as plantas dos pés no chão, tá bem? Então vamos fechando nosso olho. As palmas das mãos voltadas para cima, tá, gente? Pra gente poder atrair toda a abundância e energia do universo. Então vamos puxar o ar, inspirar e expirar. E eu vou propor para vocês que ao inspirar, vocês sintam o ar lá no abdômen de vocês. Se quiserem colocar a mão no abdômen, na barriga de vocês, quando vocês puxarem o ar, sinta o ar lá na barriga. E ao soltar, tenta soltar primeiro da barriga, depois do tórax e depois soltar pelo nariz. Então vamos fazer algumas respirações desse tipo. Inspirando, enchendo o abdômen de ar e expirando, soltando o ar lá do abdômen, depois do tórax. Tornando esse processo de respirar algo consciente. Se concentre apenas na sua respiração, no ar entrando e no ar saindo.
E agora, vou propor para vocês que a gente possa inspirar em 3 momentos. Puxa o ar em 1, 2, 3. Segura o ar um pouquinho no abdômen, mais ou menos uns 3 momentos. E depois solta em 3 momentos também. Então, inspira, 1, 2, 3, segura, 1, 2, 3, e solta em 1, 2, 3. E sigam aí na velocidade de vocês, sempre fazendo a respiração pausada, nos mesmos tempos. Inspirando, segurando o ar, retendo o ar lá no abdômen e depois soltando no mesmo tempo. E vamos fazer mais alguns ciclos dessa respiração bem controlada. E agora libera, deixa a sua respiração fluir normalmente. Perceba o quanto você fica mais calmo quando faz essa respiração controlada, profunda, consciente. Essa respiração te conecta com a tua essência, com a tua verdade. Então respira mais uma vez bem profundo e lento. E vamos aos pouquinhos retornando. Voltando para cá. Podem mexer no seu corpo. Quiserem se espreguiçar. E quando se sentirem preparados, podem abrir seus olhos. E vamos voltando aqui para cá. Então, me contem aí como que foi essas respirações. Conseguiram fazer, gente? Esse processo da gente respirar de forma consciente é algo muito poderoso e a gente deve fazer isso pelo menos 1 ou 2 vezes, né, no nosso dia. Sempre lembrando que a gente normalmente respira errado, né, gente? A gente respira muito aqui, né? Muito torácico, né? Muito aqui na parte de cima do nosso peito. E isso a gente deve aprender com as crianças, né? As crianças respiram lá na barriguinha, né? Quando são pequenininhas. Então, a gente deve aprender a fazer uma respiração profunda que movimente o nosso abdômen e não só o nosso tórax, tá? Isso sim gera um fluxo de energia e, na verdade, de circulação, né? E de oxigenação no nosso corpo, que é isso que a gente precisa. Então, muitas vezes, quando a gente sente dor de cabeça, sente aquele desconforto, que são os sintomas que a gente estava falando na nossa live,
Muitas das vezes, tá, gente, é por falta de respiração, por falta de respirar correto, né? E a gente pode ficar aí um bom tempo sem se alimentar, sem tomar água e a gente sobrevive. Sem respirar, a gente não sobrevive, né? Então, se atentem para sua respiração no dia de hoje, tá, gente? Esse é o exercício que eu deixo aí para vocês. Olá, Márcio. Obrigada. Márcio lá do Japão, né? Tá indo dormir. Então tá, boa noite pra ti também, né? Que nós ainda temos um dia pela frente. Gratidão pra você que tá sempre aí comigo, tá? Eu realmente tenho ouvido sempre muito carinhosamente as falas de vocês sobre os vídeos, sobre as minhas falas. Isso me deixa muito feliz e faz com que eu esteja aqui sempre com você, comprometida com você. E já peço, assim, se você realmente está gostando dos vídeos, está gostando do conteúdo, se você ainda não se cadastrou na minha lista VIP, então coloque seu e-mail, seu nome e seu e-mail para a gente poder ir falando por lá também. E a gente vai se conversando, então, ou pela minha lista VIP, se você já está cadastrado, ou aos sábados aqui sempre nos vídeos ao vivo, tá ok? E se você gostou do vídeo, compartilha para que a gente possa estar espalhando esse conhecimento, essa energia boa para mais pessoas, tá ok? Cândida, querida, chegou agora, assiste lá na reprise, tá, Cândida? Nós estamos terminando agora, tá bem? Um beijo no coração de vocês, que vocês tenham um dia ou uma noite, né, para quem tá indo dormir aí, iluminados, cheio de boas vibrações e energias, tá ok? E a gente vai se falando por aí, tá? Se quiser me deixar um recadinho, uma mensagem pra vocês, eu vou ler com todo carinho aí no final, tá ok? Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.